com fome de viagem continua sua aventura por Londres, capital da Inglaterra. Sede da monarquia, o Palácio de Buckingham é a moradia oficial da rainha. Tem um dos maiores sistemas de metrô do mundo. Fomos ao Hyde Park. Conhecemos o famoso café da manhã da Inglaterra chamado Full English Breakfast. Os chás da Inglaterra, também conhecidos internacionalmente, direto da torre do The Shard. Os soldadinhos típicos da cidade que encantam o mundo. Mas ainda não mostramos o famoso Big Ben, vários outros monumentos, castelos e as lindas atrações locais, sem contar aquelas comidas que a gente vê em todos os filmes. Vem com a gente que a gente vai continuar te mostrando mais um pouquinho de Londres. Londres é uma cidade mais do que milenar. Ela foi estabelecida aqui pelo Império Romano no ano 47 d.C. Isso mesmo, Rafa. Essa cidade tem quase 2000 anos de história. Cada esquina, cada prédio, cada metro quadrado é repleto de coisas interessantes para a gente aprender. Aqui atrás da gente, um dos ícones da cidade, o famoso Big Ben. Muita gente acha que o Big Ben é um relógio, uma torre de relógio. Essa denominação ela não é exatamente correta. Na verdade, o Big Ben é um sino de 14 toneladas que fica dentro da torre. E essa torre, ela fica localizada no castelo de Westminster. Como Londres é uma cidade muito antiga, alguns prédios entram em constante manutenção para que mantenha sempre o mesmo ar de preciosidade que a gente está vendo. O Big Ben, nesse exato momento, está em reforma, mas dentro de algumas semanas, ou talvez um mês ou dois, ele esteja de novo aberto à visitação. Outra curiosidade da torre do Big Ben é que o primeiro nome dela foi Torre do Relógio, mas em 2012 ela foi renomeada como Torre Elizabeth. Essa torre aqui atrás, a Torre do Relógio, de 96 metros, é referência de horário no mundo inteiro. Isso mesmo, Rafa. Londres é considerado o centro do mundo no que diz respeito ao horário. Aqui é o GMT, Greenwich Meridian Time. Todos os horários do mundo são GMT mais ou menos algum número. No nosso Brasil, o horário oficial de Brasília é GMT-3. Então a gente está sempre 3 horas atrás do horário de Londres. Esse símbolo londrino e cenário de vários filmes é patrimônio da Unesco desde 1970. Para os apaixonados por cinema como eu, aqui atrás o quartel-general do 007. Estamos aqui na frente da London Eye. Ela é a roda gigante, ícone aqui de Londres. Ela foi construída em 2000 para celebrar a entrada do novo milênio, Alice. São 135 metros e ela foi considerada uma das rodas gigantes maiores do mundo até 2006, quando ela foi superada por uma construção na China. Mas continua sendo a maior da Europa. O passeio turístico pago mais visitado daqui de Londres, ela tem 32 cabines para 25 pessoas cada um, então ele é um ponto de observação da cidade. Leva mais ou menos 30 minutos para você dar uma volta completa e você ter uma vista completa de Londres.
Exatamente. Como você pode observar, as cabines são espaçadas e a volta ela é muito lenta, então você não fica enjoado, ela é muito alta, então dá para você ter uma vista panorâmica da cidade. Vale muito a pena esse ponto turístico. Outro lugar que a gente costuma ver em vários filmes mundo afora. Fica pertinho do Big Ben, ou seja, é uma praça, é um local onde você vem e você consegue pular em pontos turísticos aqui em Londres. São 32 cabines, Rafa, para representarem cada uma das 32 vilas que fazem de Londres a Grande Londres. Existem pacotes para todos os orçamentos. Alguns prevenidos marcam com antecedência o horário e o pacote prêmio de champanhe que você pode escolher. Ou as pessoas mais aventureiras podem chegar aqui e pegar as filas maiores, para quem não se programou com tanta antecedência. É uma experiência que não pode faltar aqui em Londres. Essa roda gigante ela foi considerada uma das maiores durante muitos anos. Então lá de cima você consegue ter uma vista panorâmica da cidade. Inclusive o Big Ben, que está aqui pertinho, fica pequenininho. Dessa vez eu te trouxe no Piccadilly Circus. A melhor tradução é o Círculo Rodoviário de Piccadilly, que foi fundado em 1816, inicialmente como um entroncamento de várias rodovias que passavam por aqui. Hoje, um lugar de compras, restaurantes, iluminação, eventos da cidade. E muita comida, e a nossa comida está chegando aqui agora. Esse restaurante é muito interessante, porque aqui a gente encontrou várias opções sem glúten, não foi, Alex? Eles têm um menu inteiro sem glúten. Das opções sem glúten, eu percebi uma influência italiana, como se alguns pratos italianos tivessem sido convertidos para o sem glúten, o que é fantástico para o pessoal celíaco. Eu estou percebendo meatballs, bolas de carne com molho de tomate. Exatamente. Então a gente tem aqui uma mistura de queijo, de cogumelo, de carne, ou seja, pura proteína. E o mais interessante do cardápio deles é que eles têm opções tanto para o Kids Menu, que eles misturam 6 tipos de opções, e até para as crianças eles oferecem a opção gluten free. A beleza desse bairro daqui é não somente comida. A comida é um ponto forte daqui, né? Como tem muitos restaurantes, muitas cafeterias para você passear, sentar, curtir o seu café. Tem muito Wi-Fi disponível para o pessoal trabalhar e muitas lojas de marca, muitas lojas de grife marcam presença aqui. Então é um lugar sofisticado. Isso, esse bairro ele liga vários outros da cidade. Então é um ponto de encontro.
lojas sofisticadas como lojas mais comuns mesmo. Não só as grandes grifes estão aqui, como vários restaurantes, pubs para vários gostos. Essas varandinhas dos restaurantes daqui são um charme, né, Alex? É um ponto extra, vamos dizer assim. Então aqui a gente pediu uma entradinha sem glúten. Então veio um pão com queijo e as bolinhas de carne para a gente começar a curtir essa varandinha aqui. As luzes que nós encontramos no centro do bairro Piccadilly nos convidam a conhecer essa região aqui de Londres. Isso, Rafa. E aqui atrás está a rotatória que deu nome a tudo. Se vocês perceberem, tem a estátua do Eros, o deus do amor. Aquele anjinho que a gente conhece de arco e flecha, que dá um tiro no coração em todo mundo, está bem aqui atrás da gente. Se vocês perceberem, o clima mudou. Você está com um guarda-chuva. Gente, Londres é uma cidade que tem uma média anual de chuvas bem considerável. Cada mês do ano tem aproximadamente 7 a 12 dias de chuva. Nos 12 meses, cada um deles tem a mesma média, com uma pequena variação. Então venham preparados com seu guarda-chuva, porque a qualquer momento pode passar uma nuvem e molhar tudo. Tower of London, o Castelo de Londres, esse patrimônio mundial incrível aqui atrás, essa beleza. Tem história, tem coisa boa e ruim aqui, né? Isso, o nome me confundiu algumas vezes, na verdade é um castelo, né? Ele foi construído no ano 1070, isso mesmo, ele tem quase 1000 anos de idade, pelo conquistador William. Alguns livros traduzem ele como conquistador Guilherme. Foi um símbolo de poder e autoridade na época. A classe dominante era muito repressora e construiu isso daqui para mostrar o poder e a autoridade que eles tinham. Esse castelo já foi residência real, já foi Casa da Moeda, já foi registros públicos, já foi zoológico e já foi casa de execução também. Aconteciam execuções de praça pública aqui nesse castelo. Decapitações e enforcamentos aconteciam aqui. Então, muitas pessoas vinham aqui ver a morte dos outros. Hoje, Patrimônio da Humanidade, um dos pontos turísticos mais visitados de Londres e aberto para todo mundo. Essas paredes aí, Alex, elas já foram usadas para proteger a cidade, né? Como era uma casa, né, muito representativa para a autoridade dos últimos 1000 anos, os invasores tentavam sitiar ela, vinham, rodeavam ela, cercavam, impediam entrada de comida, suprimentos para tentar invadir e dominar a Inglaterra. Então, histórico, cultural, educativo e macabro ao mesmo tempo, todo mundo tem que dar uma passadinha aqui para visitar. Já foi expandido algumas vezes, gerações, e a cada centenas de anos uma família nova assumia um rei novo, e eles tentavam expandir, e hoje é essa grandiosidade, patrimônio mundial da humanidade. Mas Londres é isso, né? É uma cidade cheia de história, cheia de castelos, coisas antigas, novas. Acho que tudo se mistura para contar a história da cidade, né? É, muito legal.
Opções saudáveis não temos. Na verdade, até tem uma salada, é uma mesa bem pequenininha com opção de salada, mas a fila é gigantesca. Muito concorrido, a fila dá volta dentro do prédio para pegar um pouquinho de salada e tem que ser servido pelo funcionário, eles não deixam a gente se servir. Então o Alex, ele achou aqui um pão sem glúten, um sanduíche sem glúten e um bolo de cenoura sem glúten. Lembrando que não é porque é sem glúten que não tem açúcar, então não seria uma opção para mim, mas o Alex, que segue uma dieta sem glúten, tá se lavando. Isso aí. Essa daqui, Rafa, é a famosa London Bridge, a primeira ponte construída na época da ocupação romana, lá nos anos 50 depois de Cristo. Como toda ponte milenar, ela está aqui há quase 2000 anos, ela foi construída, destruída, reconstruída, passou por vários ajustes para que ela se modernizasse aos dias de hoje. Essa daqui é a famosa ponte que a gente aprende nas musiquinhas dos cursos de inglês no Brasil. London Bridge is falling down, falling down. É essa ponte daqui. Não confundir com a Tower Bridge, que está logo aqui atrás da gente. A Tower Bridge, Alex, ela foi inaugurada pelo príncipe e pela princesa de Gales em 1894. Ela é uma ponte de 240 metros de comprimento suspensa. A ponte se abre e dá passagem a vários navios grandes que não conseguiriam passar se não houvesse essa abertura da ponte. Ela também já foi cenário de vários filmes. Eu poderia citar aqui uns 3. O Retorno da Múmia, O Diário de Bridget Jones, Sherlock Holmes, todos esses filmes têm essa ponte aqui como cenário. E por coincidência, você estava falando do levantamento dela, hoje a gente deu sorte de encontrar um grande navio militar que só conseguiu se posicionar entre as duas pontes porque uma delas se levantou, ele passou e hoje agora ele está aqui preso entre as duas. Então, muito bacana de visitar. Eu lembrei de mais outros filmes, Rafa, que você estava falando. Eu lembrei do Greatest Showman, que passou recentemente nos cinemas. E tem uma cena da Mulher Maravilha pulando em direção a essa ponte aí. Alex, vale lembrar que esse rio aqui, que está logo abaixo da ponte, é o rio Tamísia. Ele é bem famoso aqui em Londres. Várias pontes passam por ele e existem barcos que fazem um passeio turístico aqui. Esses passeios, eles passam pelos principais pontos turísticos de Londres. Então você consegue passear pela London Bridge, pela Roda Gigante, pelo Parlamento, enfim, são passeios que saem de 30 em 30 minutos e vale muito a pena, você vai rodar a cidade toda pelo rio. Eu tô vendo um monte de barraquinha, vamos procurar alguma coisa pra gente comer? Tem sorvete aqui do nosso lado, ó. Não, uma coisa saudável, uma salada, uma proteína, uma gordura boa. Logo aqui atrás nós temos a Millennium Bridge. Ela é conhecida pela sua arquitetura. É uma das pontes mais modernas de Londres. E ela já teve papel coadjuvante na saga do bruxinho Harry Potter.
ponte nova, inaugurada no ano 2000, tem uma coisa super interessante para falar sobre ela. Logo na inauguração, ela tinha um problema estrutural e é chamada pelos londrinos de Wobbly Bridge, que é a ponte molenga. Vamos lá em cima que eu vou te contar. Essa ponte tinha um problema estrutural logo na inauguração de resposta de ressonância. Isso quer dizer que uma quantidade grande de pessoas fazia com que a ponte vibrasse suavemente. E em resposta às vibrações, as pessoas começavam a vibrar na mesma frequência que a ponte estava vibrando. Essa influência mútua de vibrações fazia com que a ponte balançasse muito e os engenheiros acharam que era alarmante a intensidade das vibrações. 2 dias depois da inauguração, ela foi fechada e ganhou a fama de ponte molenga, de Wobbly Bridge, porque ela balançava muito. Levaram-se 2 meses para que os engenheiros reforçassem e colocassem estruturas extras no lugar para que ela não balançasse tanto, e ainda assim tiveram que limitar a quantidade de pessoas simultâneas que estavam em cima dessa ponte, marcando a história de Londres, sendo uma ponte de só 20 anos. Alex, hoje eu escolhi um restaurante estratégico, não pensando só na alimentação saudável, mas aqui atrás tem um ponto turístico, né? Cheio de história. Isso, essa igrejinha é chamada All Hallows by the Tower. No caminho da Torre de Londres tem uma igreja chamada Todos os Santos, perto da torre. Ela foi fundada, Rafa, em 675 d.C. Ela tem quase 1.400 anos. Ela sobreviveu o grande incêndio de Londres de 1666, foi devastada, foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, mas reconstruíram, colocaram tudo de novo na sua originalidade. Então ela é uma representação viva do que era no ano de 675. A grande sacada é, essa igreja anglicana, ela continua celebrando as missas de domingo, está aberta à visitação. Mas você escolheu o restaurante aqui por um outro motivo. É, exatamente. Bom, como a gente está aqui na frente de um ponto turístico tão antigo, tão representativo de Londres, a gente vai comer uma comida típica de Londres, o famoso fish and chips. É um peixe empanado, não tem nada de saudável, com batata e ervilha. Então assim, o empanado é com farinha refinada, né? Então a gente já viu que não tem muita coisa saudável. Mas não tem como vir a Londres, a gente falou muito do chá, né? Vir a Londres, experimentar o chá, o famoso chá da rainha, e comer esse peixe empanado, que é um prato típico de Londres. Então assim, eu pedi ele pra você, porque eu sei que você vai gostar. É uma responsabilidade grande, porque eu já percebi que, como ele é empanado, ele tem uma dose de glúten. Tem. Então os celíacos não podem comer, não é? Não, eles têm que tomar cuidado quando forem experimentar esse peixe, né? Esse prato típico daqui de Londres. Mas existem algumas refeições, Alex, que vale a pena experimentar. Óbvio que um celíaco talvez não consiga pegar o peixe Eu inteiro. não poderia. Exatamente. Mas vale a pena experimentar porque existem algumas refeições que são representatividades da cidade. Então assim, se você vir a Londres e não experimentar, é como se você não tivesse vindo a Londres. Vir a Londres e não tomar um chá típico daqui, também é como se você não tivesse vindo a Londres. A comida ela abraça, ela faz parte do turismo da cidade, né? Então hoje a gente vai só experimentar esse peixinho empanado, mas tem a ervilha e a batata que você pode. Esse é o prato. Chegou. Eu acho que eu não posso comer Por conta do glúten. por causa do glúten, mas Vale a pena experimentar, não? por fundamentos científicos, eu vou cometer uma loucura aqui. Experimenta um pouquinho da ervilha, Alex. É um cremezinho de ervilha e a batata. O molho de ervilha.
Muito bom, e a batata frita é a batata frita clássica, né? Batata frita clássica. Esse aqui é um prato típico de Londres.